Vou agora fazer a introdução à função racional. Neste vídeo pretendo apenas dar uma apresentação mais global da função racional, portanto vamos perceber que expressão analítica poderá ser a de uma função racional, que representações gráficas podem estar associadas a uma função racional e no fundo vamos abrir caminho para um estudo mais específico de algumas características destas funções, ok? Então começando mesmo pela expressão analítica, uma função racional é uma função cuja expressão analítica pode ser dada pelo quociente de dois polinómios, ok? Nós já sabemos o que são polinómios, podemos até mostrar aqui esta escrita mais genérica de um polinómio p de x e q de x, garantindo que a de 0 é diferente de 0, então o polinómio p de x é de grau n, garantindo que b de 0 é diferente de 0, então o grau do polinómio q de x é m, ok? E sendo assim, e se olharmos um pouco para trás, nós pensamos da seguinte forma: bom, mas sendo assim eu já estudei funções racionais, porque realmente qualquer função quadrática, qualquer função polinomial de grau 3, de grau 4, será uma função racional. É verdade, porque eu posso imaginar uma função quadrática, cuja expressão analítica é dada por um polinómio do segundo grau, por exemplo, posso imaginar que ela está a dividir por 1. Então já estaria a haver um quociente de dois polinómios, porque 1 também é um polinómio de grau 0. Bom, e é verdade, realmente essas funções, qualquer função polinomial também é uma função racional, ok? Bom, o que acontece é que nós vamos agora estudar funções racionais, onde o denominador será um polinómio de grau superior a 0, portanto não será uma constante, porque senão caíamos nas funções polinomiais que já falamos antes, ok? Bom, estas serão então as funções racionais fracionárias, ok? Quando temos então um polinómio no denominador cujo grau é maior ou igual a 1. Bom, como estamos a ver aqui nesta expressão, nós temos um denominador. Se temos um denominador, cuidado, então o domínio de uma função racional terá de ser garantido sempre por esta condição, ou seja, x pertence a R, tal que q de x é diferente de 0. Já sabemos que não podemos ter 0 em denominador, ok? Bom, e por isso esta é a condição que teremos de trabalhar para determinar o domínio de uma função racional, ok? Bom, agora vou apresentar aqui 6 exemplos de expressões analíticas de funções para, de uma forma rápida, só alertar para um pormenor. O desafio é ver quais destas, segundo a definição rápida que vimos atrás, quais destas é que são funções racionais e quais é que não serão, ok? Bom, então vamos começar aqui pela primeira. Um exercício aqui muito rápido. É a função dada por esta expressão analítica, f de x igual a x ao quadrado menos 3x sobre raiz de x menos 4. Bom, esta não é uma função racional, ok? Porque ela não é dada pelo quociente de dois polinómios. Vamos reparar que aqui a variável x está dentro de um radical e por isso não é um polinómio, ok? Portanto, aqui não temos uma função racional. Vamos ver a seguinte. G de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 1. Bom, esta é uma função quadrática, é uma função cuja expressão analítica é um polinómio do segundo grau, mas como eu disse há pouco, nós podemos imaginar que este polinómio está a dividir por 1, então posso imaginar um quociente de dois polinómios. Esta é uma função racional, ok? É também uma função racional, apesar de ser uma função polinomial, ok? H de x igual a x ao quadrado menos 3x sobre x menos 4. Bom, aqui não há qualquer dúvida, não é? Temos dois polinómios, os polinómios não têm o mesmo grau, nem têm de ter o mesmo grau. É um quociente de dois polinómios, logo é uma função racional, ok? Também é função racional. I de x igual a raiz de 3x à quinta menos 3 sobre 2x à quinta menos 4x mais 2. Bom, aqui é apenas para alertar que nós temos também aqui uma função racional. Eu tenho um polinómio no numerador e um polinómio no denominador, que até têm o mesmo grau. Tudo bem, podem ter o mesmo grau ou não, mas não deixa de ser um quociente de dois polinómios. Vamos reparar aqui que este raiz de 3 que aqui está não é uma situação idêntica à que vimos aqui no primeiro caso, porque o x, a variável x, não está dentro do radical, ok? Portanto, este raiz de 3 será o coeficiente deste termo, ok? É o coeficiente do termo que aqui estamos a ver, de grau 5. Portanto, aqui é também uma função racional, ok? Jx igual a 1 sobre x menos 4. Bom, é também uma função racional, é um quociente de dois polinómios, ok? O 1 é também um polinómio de grau 0.
e depois temos outro polinómio aqui no denominador. Portanto, é também uma função racional. E, neste caso, é apenas também para alertar, cuidado, ver bem se realmente a variável x está ou não dentro de um radical. Neste caso está também dentro de um radical, por isso isto já não é uma função racional. Ok? Bom, e agora vamos pensar no seguinte, representação gráfica. Bom, mas de todas as funções que nós fomos estudando, havia sempre uma representação gráfica que estava associada à função que estávamos a estudar. Bom, e agora na função racional, podemos associar aqui também alguma representação gráfica? Bom, eu diria que sim e que não, depende um pouco, é isso que nós vamos estudar mais aprofundadamente nas aulas futuras, mas eu vou já dar um panorama global sobre esta situação da representação gráfica, ok? Realmente nós podemos ter como uma referência mais básica de uma função racional até o gráfico que já conhecemos da função de proporcionalidade inversa, que vimos atrás. Portanto, este é também um gráfico de uma função racional. Temos aqui o quociente de dois polinómios. E realmente o tipo de função que pode ser obtido por transformações deste gráfico, portanto translações na horizontal, na vertical, extensões, contrações desta função, ou seja, todas as aplicações, as transformações, aliás, que nós conhecemos para funções, se aplicarmos esta função, iremos sempre obter funções racionais, que depois já não serão funções de proporcionalidade inversa, ok? Mas serão funções racionais. Bom, mas a verdade é esta, será então uma representação gráfica mais elementar, que nós vamos conhecer das funções racionais, e será uma função racional que eu vou escrever daqui a pouco aqui em baixo, que será um objeto de um estudo mais específico. Mas a verdade é que o gráfico de uma função racional não tem de ser uma hipérbole, ok? Como eu estou aqui a mostrar. Eu estou a mostrar aqui uma hipérbole, tudo bem. A hipérbole será um gráfico muito trabalhado nas funções racionais, mas nem todas as funções racionais têm como representação gráfica uma hipérbole. Vamos então ver aqui alguns casos, ok? Por exemplo, começando aqui com o primeiro caso. Este é, por exemplo, uma representação gráfica de uma função racional. Eu vou até aqui escrever a sua expressão. Portanto, vamos considerar que seria f de x, ok? Seria dada por x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 4. E nós vamos ver, nas aulas futuras, vamos estudar esta função analiticamente e tentar perceber como é que, a partir desta expressão analítica, conseguimos obter as assíntotas verticais, que são duas, como estamos aqui a ver, e esta assíntota horizontal. Ok? Mas lá está, já estamos a ver aqui um exemplo de uma função racional que tem duas assíntotas verticais e uma horizontal. Portanto, isto pode acontecer, é apenas um exemplo. Ok? Portanto, o que vamos ver então no futuro, já na próxima aula, daqui a 2 aulas, é como, olhando apenas para esta expressão analítica, não conhecendo o gráfico, conseguimos determinar as assíntotas verticais e a assíntota horizontal, o domínio, o contradomínio, ou seja, fazer o estudo da função. Mas há mais casos, ok? Reparem, este é apenas um caso, eu vou mostrar já de seguida outro, que pode ser este, por exemplo. Portanto, esta poderá ser a representação gráfica de uma função que nós vamos estudar também nas aulas seguintes, dada por esta expressão analítica. Ok? É apenas um esboço, nós vamos depois ver então como obter a equação desta assíntota vertical e desta assíntota oblíqua. Reparem que este gráfico tem aqui uma assíntota oblíqua. Ok? E nós vamos ver como olhar para esta expressão, olhar e eventualmente fazer alguns cálculos, como encontrar as assíntotas desta função racional, ok? É o que vamos ver então nas aulas seguintes. A aula terá mesmo esse nome, assíntotas de uma função, estudo das assíntotas ou do domínio das assíntotas de uma função racional. Portanto, é um outro exemplo que eu estou aqui a apresentar, ok? Vamos ver ainda outro, e o que vem a seguir será um exemplo que vamos também trabalhar, porque este exemplo, portanto, pode ser uma armadilha, digamos, que é o que eu vou apresentar agora. Portanto, um gráfico de uma função racional, vou escrever também aqui a expressão que vamos trabalhar na aula seguinte, que pode ser esta, x ao quadrado menos 4, x menos 2, por exemplo. Digamos que a representação gráfica desta função já é esta que eu estou aqui a apresentar, e reparem, não é uma reta. Não é uma reta porque tem um único ponto de descontinuidade. Muitas vezes chamamos até estes gráficos, é uma reta com buracos.
Bom, mas uma reta com buracos, isso não está bem definido o que é, não é? Portanto, ou é uma reta ou não é uma reta. Ou seja, se este ponto pertencesse, ou seja, se para x igual a 2 a imagem desse, digamos, continuidade a esta reta, seria uma reta, mas há aqui uma falha. Okay? E nós vamos ver também porque é que isso acontece, através da expressão analítica vamos perceber porque é que isso acontece, vamos perceber como encontrar, portanto, comparativamente com as anteriores, porque é que as anteriores tinham assíntotas, quer verticais, horizontais ou oblíquas, e porque é que esta função racional não tem assíntotas, ou seja, o seu gráfico é dado por um gráfico deste tipo, vamos chamar então reta com buracos, ok? E vamos perceber isso porque analiticamente. Bom, e depois sim, iremos também estudar em aula própria, vamos estudar as funções que são um tipo, que serão objeto de um estudo mais particular, que são realmente as funções cujo gráfico é uma hipérbole, as funções racionais cujo gráfico é uma hipérbole. Vou também escrever aqui um exemplo de uma expressão analítica que poderia então corresponder com esta representação gráfica e que vamos estudar nas aulas mais à frente. Vamos também analisar esta expressão analítica e daqui perceber o domínio, o contradomínio, ver as assíntotas. Bom, mas o que interessa aqui é percebermos uma coisa. Existe agora um tipo de função dentro das racionais, que são também funções racionais, mas são as chamadas funções homográficas, que são as funções que são dadas por este tipo de expressão, ou seja, pela divisão também de dois polinómios, ou seja, são então funções racionais, mas são dois polinómios desta forma. Okay? O que é que temos de garantir aqui para termos a certeza que estamos na presença de uma função homográfica que serão objeto de um estudo então mais particular? Isto porquê? Porque o gráfico será sempre uma hipérbole. Okay? Aqui teremos sempre a certeza que o gráfico é uma hipérbole, terá sempre uma assíntota vertical e uma assíntota horizontal. Mas é preciso garantir que não é dada por uma constante e que este C é diferente de zero. Okay? Ou seja, uma coisa temos a certeza, no denominador tem de estar um polinómio de grau 1 e o numerador, o polinómio que está no numerador não pode ser múltiplo do denominador e vice-versa, ok? Não pode ser múltiplo porque senão já não estávamos numa função homográfica, o gráfico já não seria uma hipérbole. E isso vamos perceber, portanto, na aula onde vamos estudar em particular este tipo de funções. Existirá uma aula só para a função homográfica, ok? Para mostrar alguns tipos de exercícios muito comuns em provas do Ministério e assim, ok? Que são as mais frequentes porque esta função homográfica é a função racional que verdadeiramente faz parte dos programas do 11º ano, ok? Por isso esta função tem de ser estudada de uma forma um pouco mais profunda, no sentido só de vos dar algumas dicas em termos de exercícios práticos até, ok? E por isso existirá uma aula um pouco mais à frente, também daqui a uma ou duas aulas, não sei bem, onde o tema da aula é mesmo função homográfica. Bom, então o que nós vamos ver mais à frente, eu vou deixar esse estudo para essa aula, mas o que vamos ver é que o gráfico de uma função homográfica é sempre então uma hipérbole, terá sempre uma assíntota vertical, uma assíntota horizontal. Nós, basta olharmos aqui para a expressão, eu vou fazer agora o exercício, mas na aula respectiva vamos perceber melhor o porquê, ok? Mas só por observação desta expressão nós concluímos que aqui será menos 1 e que aqui será 1, ok? Vamos perceber como é que vamos fazer isso, neste momento ainda não... portanto, não vos falei deste tema. Como eu disse, este vídeo é então só para abrir caminho ao que vem a seguir, a um estudo mais profundo que vamos fazer a seguir e portanto, será baseado nisto que eu vos acabei de mostrar. Na aula seguinte vamos ver como determinar as assíntotas de uma função racional genérica, portanto, uma função racional qualquer, tentar perceber que cuidados devemos ter logo numa fase inicial ao estudar analiticamente essa função. E depois vamos também trabalhar de forma mais prática e um pouco mais profunda então a função homográfica, ok?